Eu acho que, em primeiro lugar, é importante deixar claro que eu entendo que a resposta tem que ser eminentemente política. É um assunto grave e acho que a questão jurídica ela é secundária nesse caso. Ela é simples, na verdade. A resposta política tem que vir de forma inclusiva e de forma bastante educadora, né? E também, não só educadora, como também, como tem sido feito, de forma bastante agressiva do ponto de vista da posição ser colocada de forma firme, né? E a discussão sobre a banalização do nazismo e do Holocausto, da Shoah, do genocídio judaico e de outras minorias, ela passa por uma questão que ela é super profunda e que eu convido aqui discussões que são travadas no âmbito de várias instituições judaicas, principalmente instituições como o Instituto Brasil-Israel, do qual eu sou colaborador, um instituto que olha as questões sionistas e judaicas de forma progressista. Convido também aos debates estabelecidos por Carlos Reis, do Museu do Holocausto de Curitiba, em que se procura respostas políticas para esse fenômeno, em que não só o antissemitismo, como a extrema-direita e tendências fascistas e neonazistas têm surgido na sociedade. Isso é super grave, super perigoso e parte de uma necessidade de nós, como uma sociedade liberal, no sentido arendtiano de liberalismo, né? Sociedade liberal, combater. A questão aqui sobre o direito, ela é também dentro de uma discussão liberal e justamente vem do Estado como aquele que persegue ideias liberais, tem que entender o direito criminal como um último recurso do Estado para combater esse tipo de coisa. Então, a pergunta sobre se isso é crime ou não, ela não é uma resposta, não vai levar a resposta se isso é certo ou não, ou se isso tem que ser coibido, ainda que de maneira bastante incisiva pela sociedade civil. É uma pergunta qual é o papel do Estado nessa questão. E, olhando essa situação, a gente precisa, eu gosto de diferenciar três posturas quando está falando sobre discursos de ódio, tá? E vamos tratar aqui o discurso de ódio, no caso concreto, que é a apologia ao nazismo, tá? Tantos outros discursos de ódio podem existir contra homossexuais, contra negros, né? Algo que é especialmente presente no Brasil hoje, né? A homofobia, a LGBTQ mais fobia super presente, enfim. Vamos falar desse caso que a gente está falando aqui da questão do nazismo, que ela e de todos os preconceitos decorrentes. Tem três posturas. Você pode defender ideias nazistas, você pode incitar que pessoas pratiquem ideais nazistas ou pratiquem condutas que têm como base ideais nazistas, e você pode fazer uma defesa de que a lei tenha que mudar em relação a isso. Eu não tenho dúvida de que as duas primeiras condutas são criminosas, e cabe aí uma série de medidas criminais, como investigação, até mesmo retirada desse conteúdo das plataformas. Sim. A terceira conduta, ela é, para mim, uma zona bastante cinzenta. Por quê? Porque existe, sim, uma legitimidade de qualquer cidadão discutir a lei em abstrato. Então, eu posso sentar numa mesa e discutir se algo deveria ou não ser crime. E a resposta para isso não significa dizer que aquilo é certo ou não. Pode muito bem ser uma resposta para dizer que aquilo não deveria ser crime porque não é útil. Tem uma corrente filosófica jurídica super importante, inclusive para combater o superencarceramento da população negra no Brasil e nos Estados Unidos, que é o do abolicionismo criminal. Se entende que o direito penal não dá respostas corretas. Então, a pergunta para se algo é crime não necessariamente é se aquilo é certo ou errado. E eu entendo que você defender o nazismo ou se você defender a criação de um partido nazista na atual configuração legislativa, isso é crime. Você defender que outras pessoas defendam ideais nazistas, certamente é crime. Mas você discutir em abstrato se o partido nazista deveria ou não ser legalizado, tenho bastante convicção de que isso esbarra no que se chama de irrelevância penal. No caso do Monark, tá? Sim. Que a gente assistiu, eu acho que, olhando o vídeo, não conheço o Monark, não acompanhava esse podcast dele, eu sou uma pessoa que acompanha muito mais a mídia tradicional, leio jornal, acompanho o jornal, mas pelo que eu vi ali, me pareceu muito mais uma defesa
de que aquilo seja discutido dentro de uma visão bastante errada, deturpada e, na minha opinião, infantil da liberdade de expressão, e que a lei deveria ser mudada quanto a essa questão. Não vi ali, na fala dele, uma defesa de ideais nazistas. Tá? Agora, eu sempre digo isso, que é importante um advogado criminal, quando fala de um caso, deixar bem claro que isso, que a minha opinião aqui é de um vídeo. Vai ter uma investigação aí que foi instaurada pela PGR, uma série de circunstâncias que têm que ser apuradas. Porque, por exemplo, só porque eu estou defendendo a mudança de lei não quer dizer que eu saio daquela primeira ou segunda hipótese. Porque, por exemplo, se eu venho com um argumento, eu acho que o partido nazista deveria ser legalizado porque, por exemplo, judeus são inferiores, ou porque não deveria haver negros no Brasil, aí, logicamente, que estou incorrendo num crime de discriminação racial, religiosa ou de origem, porque, na verdade, a minha defesa da lei, ou da mudança da lei, ela parte de uma discriminação contra um povo ou uma religião. Mas não está implícito uma coisa na outra? O partido nazista defenderia o que exatamente? Está implícito. Por isso que você defender a existência do partido nazista para que ele funcione na atual configuração legislativa, certamente seria um crime, porque o partido nazista, ele pressupõe todas essas ideias. Tem certo. A questão é você, numa mesa de debate, discutir se a criminalização do partido nazista é útil para a sociedade. Essa é a grande diferença que eu acho que precisa ser depurada na investigação, porque senão a gente acaba entrando num campo que é bastante perigoso, que é da expansão do direito penal de forma descomedida. Certo. Isso é muito ruim, sim, é contra também os ideais de uma sociedade liberal. Por isso que eu digo, Diego, e assim é importante a gente deixar bem claro que o direito penal ele é a última resposta. E por isso que eu digo que a resposta do direito penal, análise, ela é mais simples. Política. Porque ela parte de... Porque, agora, a resposta política ela tem que ser incisiva. Ela tem que ser bastante contundente. Porque é pela educação, na minha opinião, é pela educação que a gente vai conseguir evitar esse tipo de proliferação de ideias assassinas. Não é pela mão forte do Estado, porque é sempre bom lembrar que o que viabiliza uma doutrina radical como a do nazismo é a própria mão forte do Estado. A gente tem que combater esse tipo de postura e, na minha visão, a frente tem que ser na batalha política. Isso é muito importante. Digo isso na condição de alguém que acompanha bastante discussões sobre o Holocausto, faço parte de grupos da comunidade judaica com viés progressista, sou ex-marchante, o Grupo Marcha da Vida, que traz judeus e dias para conhecer os campos de extermínio, os ex-campos de extermínio, faço parte do American Jewish Committee. Então, assim, eu sou de um lugar, essa opinião, ela vem de um lugar difícil, porque é um tema bastante caro para mim. Sim. E a educação sobre o Holocausto, ela é essencial. Essa ideia do Carlos Reis, do diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, de que a memória, ela não é dada, ela é construída, é uma preocupação muito forte, porque a memória do Holocausto tem sido deturpada, ela tem sido banalizada. Sim. E tem que ser trabalhada. Agora, eu não acho que o direito penal é a resposta para isso, a não ser nos casos mais graves e mais objetivos, em que haja, de fato, a vontade explícita de você causar algum tipo de discriminação contra alguma minoria. Aí, logicamente, até porque isso é tipicado no direito penal. Certo. Ok, agradeço.